Olá, 21º dia, Devocional Transformação. Tema de hoje, Agentes de Transformação. Texto bíblico, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Hoje fechamos os 21 dias do Devocional Transformação. Foram dias intensos, onde a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Nossa mente e coração foram realinhados com a missão de Deus em nós e através de nós. Antes de compartilhar a verdade de hoje, vamos rever o que vimos nos últimos dias. No 15º dia, vimos que a gratidão é uma chave que conecta céus e terra. Quem não a exercita vive no raso, enquanto há um oceano infinito para ser explorado. A gratidão é a melhor resposta diante de um Deus que insiste em nos dar mais do que merecemos receber. No 16º dia, concluímos que no processo de transformação do nosso interior, o exterior acaba sendo afetado. Sua vida se torna como um cálice que transborda. Mas é preciso ficar atenta, pois o que é visto do lado de fora nunca poderá ser maior que a transformação que acontece do lado de dentro. Se isso vier a acontecer, significa que você é uma fraude, vive uma personagem e Cristo não te reconhece como parte do seu reino. No 17º dia, mensuramos o quanto nossas atitudes, diante de circunstâncias de pressão e perseguição, são importantes. Que a partir do momento que você entende que o mundo conhecerá a Cristo através da sua vida, cada gesto seu determina o rumo que sua geração irá tomar. Pois toda atitude de obediência a Deus gera um fruto que alimenta os famintos da nossa geração, assim como o ato de desobediência contribui com a miséria da humanidade. No 18º dia, vimos que quando a vida de Deus se entrelaça com a nossa, podemos tomar a melhor decisão de todas, dar a Deus os nossos dias e permitir que Ele preencha toda a nossa existência. Uma decisão que não trará de volta o tempo perdido, mas abrirá espaço para uma transformação de dentro para fora. Que é nesse esticar da estatura e expandir de sabedoria que a graça de Deus se revela. Encontramos na comunhão do Espírito Santo a satisfação de saber que, ainda que o cenário do lado de fora não seja aquele idealizado anos atrás, você não poderia estar em melhor lugar, pois habita no centro da vontade de Deus. No 19º dia, vimos que a família foi projetada para ser a representação do céu na terra, e o relacionamento do casal para expressar a unidade de Cristo com a igreja. Também vimos que estar envolvida na obra de Deus não significa que nossos parentes devem ser deixados à própria sorte. Temos uma parte a cumprir para que eles sejam salvos, e a nossa parte é amar. No 20º dia, vimos que Jesus levou seus discípulos a um nível mais profundo, na revelação de que tipo de líder ele é. Ele lavou os pés de seus discípulos para nos dar exemplo e alertar que a vaidade no ministério é um lugar de pouca visão e rasa profundidade, onde não é possível discernir a voz do Espírito. Denunciamos que em nossos dias a referência para um ministério de sucesso é a expansão, a visibilidade e a honra. E concluímos que Deus pode até alargar nossas tendas, colocando-nos num lugar de visibilidade e nos permitindo, por graça, momentos de honra. Entretanto, essa não é a regra. A única regra é que, se verdadeiramente foi Deus quem nos chamou, será preciso se identificar com Ele na sua morte, para poder provar de sua ressurreição. A cruz está à nossa espera, e ela não é só um instrumento de dor, a sua finalidade é a morte. Hoje completamos os 21 dias do Devocional Transformação, citando a promessa que o Cristo ressurreto fez aos seus discípulos, de que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e este poder viria com o objetivo de os capacitar para ser suas testemunhas na cidade, no estado, na nação e até os confins da terra. O apóstolo Pedro é um exemplo do que a capacitação do Espírito é capaz de fazer na vida de alguém. Para entender, veremos alguns acontecimentos que antecederam a prisão e crucificação de Jesus. Mateus 26, 31-35 diz: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite e todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia.
Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galho cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Diante de sua presença, olhando em seus olhos, seria impossível para Pedro imaginar que um dia poderia negá-lo. Pedro era um empresário que foi capaz de abandonar um negócio lucrativo para seguir Jesus, abandonando os barcos no cais, pois recebeu uma palavra que mudou todo o curso de sua história. Seria dali em diante um pescador de homens. E sua caminhada com Jesus, apesar de suas limitações intelectuais, estava sempre no centro dos acontecimentos, desfrutando de experiências que afirmavam seu chamado. A revelação de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, e o episódio em que andou sobre as águas, por exemplo, foram experiências que o colocou em evidência como alguém que estava em crescente ascensão no ministério. Eu não sei há quanto tempo você conhece Jesus, nem quais foram as experiências que marcaram sua vida cristã, se exerce algum cargo ou ministério na sua igreja local, ou até mesmo se o conhece há poucos dias e está dando seus primeiros passos após o Mestre. Mas estou certa de que se os seus olhos olharam nos olhos dele, negá-lo não é uma opção. Para Pedro também não era, tanto que ele se achava forte o suficiente para enfrentar a morte por ele, se fosse preciso. Pouco antes de ser preso, Jesus chamou os discípulos mais íntimos para o Getsêmani. Pedro estava entre eles. Jesus pediu que eles vigiassem enquanto ele orava, mas veja o que aconteceu. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40, 41. Isso aconteceu por 3 vezes. Perceba que antes de uma queda, Deus sempre nos avisa de alguma forma. O Espírito nos convida a orar e vigiar, mas nem sempre damos atenção devida aos sinais enviados por Deus. Conforme Jesus o preveniu, aconteceu. Após Jesus ser preso, Pedro fica amedrontado, o nega 3 vezes e, lembrando-se que foi avisado, chora amargamente. Talvez você tenha vivido algo semelhante. Não vigiou e dormiu, enquanto o adversário armava uma cilada para os seus pés. Movida pelas circunstâncias, negou a Cristo, cedendo ao pecado ou deixando de fazer aquilo que ele te ordenou. Temendo a perseguição dos homens, colocou a mão no arado e olhou para trás. Mas nem a história de Pedro, nem a sua história termina com Cristo preso e crucificado. Ao amanhecer do 3º dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, assim como ele vos predisse. Marcos 16, 5 a 7. O anjo fez questão de citar o nome de Pedro, mostrando que ele não estava fora dos planos de Deus. Pouco depois, Pedro esteve frente a frente com o Cristo ressurreto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. João 21, 15 a 17. Jesus estava redimindo a Pedro,
dando-lhe oportunidade por 3 vezes de reafirmar o seu amor e seu compromisso com a missão. Nós também devemos demonstrar nosso amor por Jesus, apacentando as ovelhas perdidas dessa geração. Quantas mulheres precisam de exemplo real de uma vida transformada, para que possam crer que Deus pode resgatá-las de seus vícios, lavar as suas vestes e fazer delas a noiva do Cordeiro. Você foi escolhida por Deus para receber essa mensagem de ativação para este tempo. Não é tempo de olhar para suas limitações ou viver à sombra de seus erros do passado. Jesus foi para o Pai e nos enviou o seu Espírito. Recebemos poder para sermos suas testemunhas. Os limites de Pedro foram rompidos ao se cumprir o dia de Pentecostes, e pregou o Evangelho com ousadia e autoridade, de forma que 3.000 almas foram salvas. Deus conta com cada uma de nós para o cumprimento do que o Eterno quer fazer nessa geração. Nos últimos 21 dias, trilhamos uma jornada surpreendente, onde recebemos revelações profundas do coração do Pai, palavras que, como um rio de águas cristalinas, nos lavaram, reafirmando a missão que Ele nos confiou. Hoje encerramos este devocional, cientes de que todas nós somos comissionadas pelo Espírito Santo a sermos nesta geração suas agentes de transformação. Que essa verdade nos transforme de glória em glória. Vamos orar? Deus eterno, chegamos ao último dia desse devocional e meu coração só tem a te agradecer. Obrigada por ter aberto os teus tesouros e compartilhado conosco os princípios do teu reino. Não há nada no mundo que pague o privilégio de conhecê-lo de perto. Ouvir o teu coração e ser transformada por ti. Te louvo pela vida de cada mulher que trilhou essa jornada comigo. Obrigada por cada testemunho que recebi e por tantos outros que nunca saberei. Entrego a ti toda a honra e toda a glória. Oro para que, assim como Pedro foi ativado pelo seu Espírito e foi um agente de transformação em sua geração, assim seja com cada uma de nós. Que nossa luz brilhe neste mundo em trevas e o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Conta comigo, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Na descrição desse vídeo você encontra o link da música que complementa essa mensagem e o endereço de todas as nossas redes sociais. Se inscreva no canal Quarto de Sofia, toque o sininho para receber as notificações e não esqueça de avaliar o vídeo curtindo e deixando um comentário. Fazendo isso, você vai contribuir para que essa mensagem de transformação alcance mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Até a próxima. Com amor, Roberta Lima, Quarto de Sofia, compartilhando sabedoria.